Israel coleciona guerras desde que vem ao mundo lá na década de 50. Conflitos armados contra egípcios, contra sírios, contra libaneses, contra palestinos, mas tem uma outra guerra travada por Israel desde sempre que não acontece nos campos de batalha e ainda assim determina a sobrevivência deles. Quer entender mais? Me segue no vídeo. A gente está falando aqui de uma luta contra a hostilidade do meio ambiente. Israel carece de recursos hídricos e tem mais de metade do seu território coberta por desertos. Mesmo assim, a pequenita nação do Oriente Médio hoje exporta frutas, faz nascer flores onde antes só existia areia e ensina outros países a lidar com a seca. E de quebra, ainda fornece água para a Jordânia e para a autoridade palestina como parte dos seus acordos de paz. Como que eles fazem isso? É claro que ninguém vence uma guerra desse tipo com táticas improvisadas. Lá nos anos 30, quando a Palestina estava sob o mandato britânico, os ingleses criaram uma coisa chamada livros brancos, que limitavam a imigração judaica. Um dos motivos da restrição era justamente a falta de água. As autoridades coloniais britânicas tinham feito um estudo e concluíram que entre o mar Mediterrâneo e o Rio Jordão nunca poderiam viver mais do que 2 milhões de pessoas. Do contrário, a população morreria de sede. Os líderes judaicos da época, então, iniciaram uma corrida contra o tempo para mostrar que essa conta britânica estava errada. E em 37, 11 anos antes da criação do Estado de Israel, fundaram uma companhia de água, a Mekorot, para centralizar a distribuição de água em toda Israel. Esse era o primeiro passo do que seria uma revolução. 9 anos mais tarde, em uma única noite de 1946, eles inauguraram nada mais, nada menos que 11 kibbutzim, 11 fazendas no meio do deserto do Negev, abastecidos por um aqueduto projetado pelo engenheiro Simcha Bless. Você vai ver muito dele aqui. E deu certo. As fazendas acabaram influenciando a decisão da ONU de incluir a maior parte do deserto do Negev dentro do Estado judeu, previsto na partilha da Palestina de 1947. Atualmente, não 2 milhões, mas 13 milhões de pessoas vivem entre o Mediterrâneo e o Jordão, incluindo Israel, Gaza e a Cisjordânia. A água disponível, ainda que seja escassa, satisfaz a necessidade de todo mundo. Um milagre que só foi possível graças a inovações tecnológicas. Mas para conseguir isso, Israel, em 48, decidiu que a gestão da água seria feita em âmbito nacional, não local, como é mais ou menos feito aqui no Brasil, e criaram um sistema de distribuição que incluía 2 setores principais, do centro do país ao sul, construído em 55, e do norte ao centro do país em 64. A água vinha principalmente do lago Kinneret, o Mar da Galileia, e de alguns aquíferos que ficavam na costa e nas montanhas. Esse era um dos maiores sistemas hídricos do mundo na época, com tubulações que chegavam a 2,7 metros de diâmetro. Uma façanha que era muito especial para um país que naquela altura tinha só 15 aninhos de idade. Mas a maior inovação ainda estava chegando. Lembra do engenheiro Simcha Bless? Então, em 1936 ele visitou um cultivo de frutas cítricas que era irrigado pelo método de inundação. Essa mesma técnica de inundação é usada no Brasil até hoje em várzeas de arroz principalmente. Durante a visita ele notou que uma árvore crescia com mais vigor do que as outras, ainda que ela estivesse fora da zona irrigada. Ele ficou curioso, investigou o segredo da plantinha e descobriu que o cano que levava a água até os aspersores passava debaixo dessa árvore, e cada vez que a bomba era acionada, algumas gotinhas vazavam e nutriam as raízes da árvore. O Simcha guardou esse segredo por 25 anos, e quando ele se aposentou, inventou o dispositivo, o gotejador, que diminuía a pressão dentro do cano, fazendo a água sair em gotinhas. E esse pode parecer simples, mas é o início da transformação de Israel numa potência agrícola. Em 1965, o engenheiro, então, assinou um acordo com o Kibbutz Hatzerim, que era um daqueles 11 fazendinhas construídas no Negev, para a criação de uma empresa de irrigação, a Netafim. Hoje, ela é líder mundial do setor, com 4.300 funcionários, 29 filiais e 17 fábricas ao redor do mundo. 2 delas aqui no Brasil, uma em Ribeirão Preto e a outra em Cabo de Santo Agostinho, lá no Pernambuco. Em 2018, essa empresa, a Netafim, registrou mais de $1 bilhão em lucro de vendas, tendo vendido mangueiras com gotejadores suficientes para ir para a Lua e voltar 20 vezes por ano. Isso é muita coisa. E firmas como a Netafim não fabricam só canos, filtros e válvulas. Eles ainda fabricam softwares complexos que monitoram as plantações com sensores eletrônicos e fotos de satélite. Isso é uma loucura, mas é chamada agricultura de precisão. E apesar desses números maravilhosos e dessa revolução da Netafim, só 5% das áreas cultivadas com irrigação no mundo usam gotejamento. Isso significa que nós ainda desperdiçamos muita água com o sistema de inundação para plantar arroz, milho, trigo. Só que o rápido crescimento populacional de Israel lá na época deixou claro que as fontes naturais não seriam suficientes para o abastecimento de água do país. Então, nos anos de 1980, o país começou a tratar o esgoto para transformar ele numa fonte alternativa de água. Hoje, 93% do esgoto de Israel vai para estações de tratamento. A título de comparação, no Brasil, a gente só trata 51,2% de toda a água consumida. E daqueles 93% de águas tratadas, 87% são reutilizadas principalmente na irrigação. É uma das maiores taxas de reuso do esgoto
esgoto no mundo. São dezenas de usinas que fornecem mais de 400 milhões de metros cúbicos de água de reuso por ano, irrigando cerca de 130 mil hectares de plantações. Como aqui em Terras Tupiniquins nós adoramos medir tudo em campo de futebol, isso é o equivalente a 182 mil campos de futebol que são irrigados com água de reuso. Mesmo com fortes investimentos ainda em irrigação e reuso, que colocavam Israel na vanguarda da gestão hídrica, o país ainda assim continuava muito dependente de fontes naturais de água, principalmente do lago Kinerê. Cada vez que o nível de água do lago baixava por falta de chuva, o fantasma da escassez cochichava na orelha de Israel. A solução veio nos anos 2000. E em uma década, Israel construiu 5 usinas de dessalinização que transformavam a água do mar em água potável. Juntas, elas fornecem quase metade da água que os israelenses bebem. Uma dessas usinas é Sorek, a maior unidade de dessalinização do planeta. Situada a 15 km de Tel Aviv, ela fornece água potável para 1,5 milhão de pessoas, quase 20% da população israelense. O processo, conhecido como osmose reversa, que é bastante engenhoso, pega a água do Mediterrâneo, passa por algumas membranas que retêm os sais e o líquido que atravessa as barreiras vira água potável. E o que fica retido é bombeado de volta para o mar. O ponto fraco aqui é o alto consumo de energia, que corresponde até 50% dos custos de operação de uma usina de dessalinização. Outras usinas menores vieram depois, integrando uma rede, fazendo uma sinergia que abastece todo o país. Quando um cidadão compra água encanada em Israel, ele não paga só o custo de levar a água até a sua torneira, mas também o que custa transformá-la de volta em água para a agricultura. Hoje, ainda que o fantasma da escassez tenha ficado para trás, campanhas de conscientização continuam sendo vinculadas nos meios de comunicação israelenses. E cada cidadão faz a sua parte, economizando o quanto pode. O medo da falta de água ainda atormenta os israelenses. Mas quando chove muito e o nível do Kinerê sobe, todo israelense faz questão de comemorar. Se você assistiu esse vídeo daqui, eu agradeço muito a sua atenção, ela é muito especial pra gente. E peço encarecidamente se você puder deixar um like, se você puder deixar um comentário, se você nos seguir nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição, a gente vai ficar mais satisfeito, isso é incentivo pra gente continuar produzindo muito conteúdo. A equipe aqui fica sempre muito feliz quando você participa com a gente. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.